Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo de número 4. Façamos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 6. 1 Pedro, capítulo de número 4, e os versículos de número 1 ao versículo de número 6. Oremos por alguns irmãos nossos que hoje estão no trabalho, outros que estão com impossibilidade de vir, e oremos pela igreja no geral, né, meus irmãos? Os irmãos acharam? A palavra nos diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne, ele já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não recorreres com eles no mesmo desfreamento de dissoluções, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque para isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Amém? Feche seus olhos, irmãos, oremos ao Senhor. Nesse momento, oremos para que o Senhor, enquanto nós estamos estudando, Ele opere um milagre no nosso meio. Peço que você ore pela nossa irmã Aline, da nossa igreja ali no Brasil. Ela precisa de um milagre. E os irmãos que têm filhos, ela tem 2 filhos pequenos, seu esposo, o pastor Fábio, Paulo, seu pai Paulo, o nome dele. Oremos por eles, estão passando por um momento difícil. O câncer faz 1 ano que descobriu, e estão numa batalha contra todas essas dificuldades, mas aqui está uma pessoa que foi curada de um câncer na garganta, e se ele está falando é porque Deus curou, e o mesmo Deus que curou o meu pode curar o dela. Então vamos orar nesse momento. E você que está aqui, não perca tempo, irmãos, você veio, então aproveite esse momento para crescer na graça, no conhecimento e receber do Senhor o que Ele tem para você. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento. Nós fizemos a leitura da Tua Palavra. Enquanto nós líamos, eu creio que o Teu Espírito Santo, Ele já vai trazendo para nós revelações de transformação, de mudança. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, toca no coração dos irmãos. Faz com que nessa noite o Teu Espírito possa encontrar corações abertos, para que possamos crescer juntos na Tua Santa Palavra. Visita nossa irmã Aline no Brasil. Faz um milagre na vida dela, Senhor. Pai, também pedimos por todos aqueles que estão precisando nessa noite. Irmãos nossos que precisam de um trabalho, precisam de uma cura, precisam de uma libertação, precisam de um ânimo. Nós oramos, nós pedimos e nós também te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Nós estudamos já na semana passada o versículo de número 2, o versículo de número 1, onde nós falamos sobre a questão de nós termos um pensamento em Cristo Jesus. Falamos bastante na semana passada de nós não vivermos conforme a vontade do mundo, mas vivermos conforme a vontade de Deus. E isso é uma grande dificuldade, uma grande dificuldade. Hoje eu falava com o pastor Davi, do Brasil, e eu passava alguns dados daqui, e ele dizia como é incrível, de lugares tão diferentes e as mesmas situações. Problemas que tem aqui, tem lá. O diabo, ele age da mesma forma em todas as nações. Ele faz de tudo, irmãos, para que eu e você não viva a vontade de Deus. E é bem verdade que muitos de nós não estamos mais vivendo como Deus queria. Muitos de nós, como cristãos, estamos vivendo tristes, amargurados, não temos uma paz no coração, sonhamos pequeno, não desejamos coisas que podemos alcançar em Cristo, ficamos às vezes tristes, não sabemos direito quem é Cristo, seguimos a igreja, mas não sabemos por que seguimos, dormimos bem, acordamos tristes,
Saímos para vir para a igreja, quando chegamos na igreja, fala: o que é que eu vim fazer aqui? Vamos embora para casa, e muitas vezes não entendemos o propósito de Deus. Então, nesse dia de hoje, obrigado. Nesse dia de hoje, vamos pedir a Deus, irmãos, que nós não sejamos aqueles do Egito que saíram, ficaram 40 anos no deserto e não entraram. Por que eles não entraram? Diz o texto: porque murmuravam contra Deus, reclamavam de tudo, do sol, da lua, das estrelas, se tinham vontade de comer cebola do Egito. Era um povo ingrato. Não vamos ser ingratos nessa noite. Olha o que Deus já fez por você. Tem problemas hoje? Tem, pastor. Mas não desanime, creia que Deus pode operar um milagre. E quando nós vamos continuar o nosso estudo, nós pegamos no capítulo de número 4, no versículo 3, onde Pedro vai dizer uma coisa que, se você pegar o original, e os irmãos que têm a Bíblia italiana, está escrito uma coisa: basta. Os irmãos que têm a língua italiana, no versículo de número 3, diz o quê? Basta. Não sei se Marco, basta. Porque diz o quê? Capítulo 4, versículo 3: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Entenda o que Pedro está dizendo para os irmãos: basta. Lá na Bíblia italiana está escrito literalmente: basta. Basta de viver como vivia antes. Pense uma coisa aqui nessa noite: se você não entender isso, hoje é bem capaz que você não entenda nunca mais. É bem capaz, se você não entender isso hoje, você não entenda nunca mais. Não podemos viver como vivíamos antes de aceitar Cristo. Não podemos pensar como pensávamos antes de aceitar Cristo. Não podemos desejar como desejávamos antes de aceitar a Cristo. Se você está vivendo isso, você precisa correr para a oração, para o jejum, para a leitura bíblica, porque você não está entendendo o que é Evangelho. É muito complicado no tempo que nós vivemos ficar falando dessas coisas, porque ninguém quer ouvir essas coisas. Existem até alguns irmãos que testemunham que o que ele gostou na igreja dele é que ela aceitou ele como ele era. E isso não é uma questão de você não aceitar as pessoas como elas são. É uma questão de você entender que quando eu aceito Cristo, eu tenho que fazer o que diz o texto bíblico. Abra sua Bíblia, por gentileza, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 17. Se você pode ter se batizado, irmão, se você não fez isso, você tomou banho, você não se batizou. Você pode ter 10 anos de crente, você pode ter 1 milhão de anos de crente, mas se isso daqui que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, não for uma realidade na sua vida, você precisa se arrepender nessa noite. O diabo está conseguindo enganar você, ludibriar. Mas o texto diz o quê? Assim que, e eu gosto que o texto é muito claro: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E quando Paulo escreve, ele não colocou ali, assim, se alguém está na igreja, assim, se alguém é pastor, assim, se alguém fez teologia, assim, se alguém conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Não, ele colocou o seguinte: assim que, se alguém, então não importa de que língua, que nação, quanto tem no banco, qual sua profissão, não importa. Assim que, quem está em Cristo é nova criatura. Esse é o problema hoje. É estar em Cristo, porque o culto acaba. Muitas vezes não tem um crente do seu lado, ou não é verdade? Muitas vezes você está num lugar sozinho, cheio de pessoas que não creem em Cristo. Mas se você nasceu de novo, você não pode ser influenciado por eles. Você tem que ser influenciado por Cristo, porque você é nova criatura. E as coisas velhas, elas passaram. Às vezes nós estamos estudando a Bíblia, irmãos, e nós não fazemos sentido na gravidade do que está falando a Bíblia. Por isso que muita gente não respeita mais a igreja.
Por isso que muita gente acha que igreja é lugar de roubar o povo, de enganar os fracos de mente. Por isso que muita gente não entra aqui dentro, porque eles não veem em nós essa nova vida. Nós aceitamos a Cristo, nós não temos como ser igual antes. E Pedro diz para os irmãos: não vivam mais como viviam antes. Se você está aqui nessa noite e tem um sentimento em você, que é do homem antigo, do homem velho, você tem que correr para os pés de Cristo. Você tem que correr e dizer: Senhor, me ajuda a ser purificado. E nós não estamos falando aqui de ser os perfeitos, aqueles eu até, muitas vezes eu digo para os irmãos, dá vontade de tirar o terno para pregar, porque muitas vezes as pessoas não querem nem ouvir quando vê o terno. Você sabia disso? Tem pessoas que vai assistir, que eu falo: esses caras de terno, isso é tudo fariseu. Acha que o terno que prega. O terno não prega nada. Se eu tirar o terno com a camiseta aqui, eu vou pregar do mesmo jeito. Mas nós temos que entender que nós nascemos de novo. Então não posso dizer: eu sempre fui assim. Eu não posso dizer: eu sou assim, não vou mudar. Porque se eu nasci em Cristo, o que era do meu passado ficou para trás. Seja pecado, seja decepção, seja acusação, irmãos, esqueça tudo. Quantos irmãos vivem hoje tristes por causa do passado? Aceitaram Jesus, mas sempre diz: mas irmãos, quando você aceita Cristo, entenda uma coisa, não é que te dá amnésia. Você não vai ter uma amnésia. Você vai se lembrar do que você fez, mas você vai entender que Cristo te perdoou, e aquilo vira gratidão para você. Então, neste dia, quando nós lemos Pedro falando para os irmãos: meus irmãos, vocês que hoje estão vivendo, não vivam como viviam no tempo passado. Então aqui nos faz olhar para trás. Como você era no passado? Pastor, no passado eu era mentiroso, no passado eu era fofoqueiro, eu era brigão, eu não aceitava nada, no passado eu era ignorante. Então quer dizer que o que ficou no meu passado não deve acompanhar o meu presente com Cristo. Esse é um grande problema para nós como cristãos, ou não é? Quantos problemas nós arrumamos porque nós não nos comportamos como novas criaturas? Pode perceber, todo cristão ele tem problema quando ele deixa o seu sentimento agir como ele era no tempo passado. Porque quando você está agindo como cristão, você consegue, dentro do dia a dia, falar: isso aqui não é um papel de cristão. Abra a sua Bíblia, deixa eu ler um texto com você. Efésios capítulo 4, vamos ler do 17 ao 28. Olha o que Paulo vai trazer para os irmãos de Efésios. Nós estamos vendo que Pedro vai trazer depois uma lista de pecados, e ele diz que nós já cometemos esses pecados. Olha o que diz o texto de Efésios, capítulo de número 4, os versículos 17 em diante, até o 28, diz assim, Os irmãos acharam? Diga amém. Amém. Eu não sei se tem alguém acompanhando, está tudo funcionando? E dito isto, eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida com Deus. Para aqui rapidinho, irmãos, antes de continuar. Quanto crente hoje anda separado da vida com Deus? Não fala com Deus, não lê a Bíblia, não ora, não canta o hino. Alguns nem vêm na igreja, mas são crentes. Não deixe que você caia nessa armadilha de Satanás. Pastor, mas está tudo tão difícil? Para todo mundo está difícil. Tem gente que está em depressão, tem gente que está pedindo a morte, tem gente que não tem forças para sair de casa, tem pessoas que não têm ânimo mais para viver. Não vamos deixar o diabo nos enganar. Olha o que o texto diz: separados da vida com Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento,
eles se entregaram às dissoluções, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que tendes ouvido que nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, ele vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, ele é criado em verdade, em justiça e em santidade. Pelo que, meus irmãos, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, ele não roube mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver a necessidade. Olha o que diz o próximo versículo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover a edificação, para que dê graças àqueles que ouvirem. Parece que esse texto ninguém lê. Existe um convite dizendo, a partir do momento que você aceita o Cristo, você precisa entender isso. E eu não posso ser mais igual. Pastor, vou ter uma estrada difícil? Alguns mais, outros menos. Não é assim na vida? Você vai para uma sala de aula, alguns alunos vão melhor, outros vão mais devagar, mas todos têm que ir. E no mundo cristão, se você não entender o que Pedro está dizendo, quanto a coisas passadas, vocês não podem mais participar. Aí você e eu temos que fazer o quê? O que eu fazia no passado que eu continuo fazendo? Isso aqui é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Porque se você vai no Antigo Testamento, na época da igreja primitiva, era literal a ruptura que existia quando aceitava Cristo. Todos que aceitaram a Cristo perderam famílias, perderam casas, não tem problema. Nós entendemos o que é ser cristão. O problema é que nós muitas vezes não estamos entendendo o que é ser cristão. Por quê? Porque, irmãos, temos que falar porque é o que está acontecendo. Não está diminuindo o número de divórcio, não está diminuindo o número de fornicação dentro da igreja. Pessoas que fazem sexo fora do casamento e vêm para o culto, e choram no culto. Homens que traem as esposas e vêm pregar no culto. Isso não está diminuindo. Escute o que eu estou lhe falando. Mas nós que somos novas criaturas, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Quem convive comigo tem que olhar e falar, por que ele não reclama? Por que ele é simpático? Por que ele está sempre grato a Deus? Por que ele não é uma pessoa briguenta? E quando ela se incomodar e te perguntar, você diz para ele com todo o seu coração, é porque eu conheci Jesus, e eu sou uma nova criatura, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Irmãos, não vai ser bom para nós em muitos momentos. Em alguns momentos vão desprezar, em alguns momentos vão dizer, sai de perto de mim. Mas Pedro está dizendo uma coisa, não voltem a fazer o que vocês faziam. E ele dá uma relação aqui, ele vai dizer, lascívia. Tem muita gente que não sabe o que é lascívia. Na Bíblia que nós lemos, a leitura que eu li, está dissolução. Mas no grego, ascesiais, também significa lascívia. Lascívia é quando você gera em outro um desejo sexual. Isso, ninguém liga para isso às vezes. Uma mulher que usa uma roupa que gera no jovem um desejo sexual, ela está cometendo o pecado de lascívia. Um homem que gera um desejo do outro de roubar, ele está cometendo o pecado de lascívia. Só que isso parece que não incomoda mais, irmãos. E nessa noite, em nome de Jesus, se você está vivendo no pecado, prede ao Senhor, se humilhe aos seus pés, porque parece que não nos incomodamos de pecar.
Mentimos e saímos tranquilo, porque ninguém sabe, ninguém viu. Julgamos quem fuma, quem bebe, quem se prostitui, mas não cuidamos do nosso coração. E Pedro vai dizer que não haja em você lascívia, que não haja em você razões para que outro peque. E aí ele continua dizendo outra coisa, quando ele vai usar aqui epifomiais, que é a palavra que significa tanto concupiscências quanto luxúria. Irmãos, quantos de nós como cristãos somos carnais até o tutano? Quantos de nós não temos visão espiritual? Quantos de nós temos ansiedades por coisas materiais, por desejos carnais? Quantos de nós como cristãos estamos vivendo como se Cristo não tivesse conosco? E sabe o que é chato? Eu não sei se você já teve essa experiência. Você fazer o que você não gosta. Se você não for uma pessoa que está vivendo com Cristo, você nunca vai gostar de estar com Cristo. Você vai gostar de estar num culto que tenha pessoas. Você vai gostar de estar num ambiente cristão que tenha um pastor, um cantor, um movimento, uma unção. Não importa se é de Deus, mas está movimentando. Mas quando você tem Cristo, você prefere estar com Cristo, e aí não depende de quem está pregando, não depende de quem está cantando, depende de você que está sentindo a comunhão com Ele. E Pedro diz que não haja em vocês esses desejos carnais. E quantos cristãos hoje, irmãos? Nós precisamos orar nessa noite para que esse texto mude nossa vida, para que a gente entenda que nós aceitamos já Jesus, que nós somos diferentes. Desculpa, ontem eu falava com uma irmã, nós fizemos algumas visitas ontem, eu falava com a irmã e falava assim: pastor, mas por que eu tenho que pensar assim? E eu disse: porque você é cristã. Por que eu tenho que agir assim? Porque você é cristã. Porque senão, irmão, nós vamos agir igual ao mundo. Nós vamos fazer a mesma coisa que o mundo faz. E Jesus disse: se a minha e a sua obra não exceder a dos escribas e dos fariseus, de forma nenhuma nós vamos entrar no reino de Deus. Se a nossa religião é só para chegar aqui no culto, levantar a mão, dizer que somos alguma coisa, se eu ministrar aqui para dizer que sou pastor, eu pego todo o meu tempo. Mas se eu entendo que eu sou um instrumento de Deus, que eu tenho que ter a graça de Deus e transmitir Deus, eu mudo o meu comportamento. Aleluia. Glória a Jesus. Não é pecado você ter o seu desejo. Pecado é você deixar ele te dominar. Pecado é você não vir para Deus quando você tem ele. Pecado é você não correr aos seus pés e falar: Senhor, me socorre. Me socorre, porque eu estou dentro de um momento que, se o Senhor não me socorrer, eu vou cair. E ele continua dizendo que não deveria ter entre nós, que ele vai usar aqui inofle e es, que seria tanto a palavra embriaguez como aí que você leu, borracheiras. É beber até cair, é beber até perder o controle. Pedro disse: você já teve isso, não tenha mais isso. E quantos cristãos hoje estão presos à bebida, estão presos ao álcool? E ele diz: por favor, irmãos, não façam isso. Não desejem isso. E ele continua na sua lista, e ele usa uma palavra aqui que é comóis, que seria orgias ou glutonarias, descontrole, imoralidade. Irmãos, o que tem sido feito, e aí o mundo, não vamos ligar para o mundo deixa para o mundo, mas o que tem sido feito por homens que se dizem pastores, o que tem sido feito por mulheres que dizem que são cheias do Espírito Santo, o que tem sido feito por jovens, adultos, crianças, de todas as espécies da situação do mundo, nós temos que orar ao Senhor. Eu penso que se Pedro deu o conselho, é porque lá já tinha, lá já estava acontecendo alguma coisa. Só que Pedro está dizendo para ele: vocês nasceram de novo. E se você está aqui, você nasceu de novo, você tem que entender que o seu pensamento não é mais igual a alguém que não conhece a Deus. Aleluia. Você tem que ter visão espiritual. Olha o que ele continua dizendo: e não tenha entre vós também farras, bebedices, que é potos. Quantas farras, irmãos? Quantas farras? Quantos irmãos que vão para aniversários que são farra?
Quantas pessoas que frequentam festas para serem educados e acabam dançando funk, não tem problema. Quantos irmãos acabam indo para lugares que o Senhor diz, não é bom que você esteja aí? Só que Deus não importa, irmãos, não importa o que Deus diz no tempo que vivemos, não importa o que Deus diz, importa o que eu quero, o meu ciclo de amizade. Quem me ajudou quando eu mais precisei foi aquele amigo. Eles não entendem que eles são novas criaturas, que foi Deus que os sustentou, que Deus que os guardou. E aí ele termina dizendo, vocês não podem ter abomináveis idolatria, que é, a palavra grega lá seria efêmito sem idolatriais, que seriam momentos que não quer mais nem saber, tem até adoração a demônio. Irmãos, muitos cultos são pagãos, muitas músicas são pagãs. Nós temos que nessa noite entender, o mundo está aí, irmãos, fazendo de tudo para você ficar, aí sabe o que acontece? Vem para a igreja, mas não sai a tristeza. Vem para o culto, mas não sente nada. Vai para o trabalho, mas não é a diferença. Dobra o joelho, mas acha que é perda de tempo. Quantos de nós não dobramos joelho nenhum para orar? Não dobramos. Seja sincero com você. Quantos de nós oramos assim, ó, eita Deus, vai me ajuda. Andamos nos ônibus, vamos falando, e falamos de vez em quando. Falamos com Deus até encontrar alguém. Quantos de nós não temos um particular, um momento de falar, senta aqui comigo, Senhor, eu vou falar com o Senhor, eu preciso do Senhor. E oração não precisa ser religioso para fazer. Ontem eu escutei um testemunho tão bonito. A irmã disse, pastor, o meu irmão está muito triste, e ele não gosta de falar de Deus. Mas eu falei para ele, eu estou indo na igreja. Quando você estiver triste, fala com Deus. E ontem ela testemunhou que disse que ele estava triste, e ele começou a falar com Deus. E falando como se tivesse alguém. E ela disse que ele testemunhou, aquilo que você falou deu certo. Eu falei com Deus, eu estou melhor, estou mais tranquilo. Entenda nessa noite, o Senhor quer que você entenda algo mais, para não ficar frequentando igreja, lendo Bíblia, estudando Bíblia e não vivendo melhor que a unção, é a graça, é você pôr o joelho no chão e saber que Ele está ali com você, é você sair daqui e saber que por mais que tenhamos problema, nós temos um Deus acompanhando eu e você 24 horas, e Ele vai nos ajudar. Aleluia. Só que tem coisas que somos nós que temos que fazer. Não é Deus que vai desligar o teu celular da pornografia, não é Deus que vai arrancar as suas roupas indecentes do seu guarda-roupa, não é Deus que vai fazer a sua amizade ir para fora de você. Ele disse, quem quiser vir a mim, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser, se você não quer, não tem problema, mas se você quer nessa noite, entenda que há uma diferença, há uma mudança de comportamento. E Pedro vai dizer para os irmãos, irmãos, basta de viver como vivíamos antigamente. Basta de viver como um pecador. Entenda essa palavra pecador, porque hoje parece que é pecado se santificar. É pecado buscar uma vida santa. Ah, o fariseu. Por que é fariseu? Está buscando a vida santa. Perceba que hoje as pessoas acham comum se exibir, irmãos. Irmãos, em todo lugar que você entra na internet tem uma mulher nua. Você clica para baixar um hino, puf, oxe, o que é isso? É o diabo falando, se você quiser está aqui. Tudo que você vai ver tem duplo sentido. Os desenhos de crianças têm homossexualidade hoje. Irmão, só um tolo não sabe que tem que respeitar todo mundo. Temos que respeitar a homossexual, lésbica, respeita todo mundo. Mas nós cremos na Bíblia. E a Bíblia diz que só existe macho e fêmea. A Bíblia diz também, porque a igreja só bate nos gays e nas lésbicas, mas tem adúltero no púlpito e ninguém fala nada, tem roubando no púlpito e ninguém fala nada, tem mentiroso na igreja e ninguém fala nada, tem adúltero passeando por todo lugar, viajando e pregando e ninguém fala nada. Aí queremos falar de gay e de lésbica, e somos rancorosos, odiamos um ao outro, nos sentamos do lado, não cumprimentamos, muitas vezes mudamos de igreja porque não gostamos das pessoas.
Nós temos que nessa noite entender que há algo melhor para nós. E Pedro está dizendo: muda de vida. O que você viveu no passado, não viva mais hoje. Aleluia. Glória a Jesus. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 4. Pedro diz o seguinte: e acham estranho não correr com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções e blasfêmias. Por exemplo, tem os jovens aqui, né? Tem os irmãos que são jovens. Se estiver vivendo uma vida santa, e eu não estou falando aqui de aparência, estou falando de vida santa. Porque, irmãos, aparência é o que está lá dentro, não é isso? Nunca uma mulher santa dentro, ela vai parecer uma prostituta fora. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca um homem santo dentro, ele vai parecer um homem prostituto fora. O que você vê é o que não aguenta ficar dentro, aí sai para fora. Isso nós temos que entender hoje. E ele está dizendo o seguinte: as pessoas vão achar estranho vocês não correr com elas nas vidas de pecado. Eles vão achar estranho. E aqui que entra um problema para nós como cristãos, principalmente para os jovens. Porque aí está na escola, todo mundo falando de sexo, que eu vou sair com fulano hoje, que eu vou sair com fulano amanhã, eu fiquei com fulano, eu fiquei com cicano. Aí o jovem nosso faz o quê? Se não tiver cheio de Deus, fala: não tem um para mim não? É difícil? Não, nós não estamos aqui fingindo que é tudo bem, que é tudo fácil. Nós não estamos aqui brincando, dizendo: gente, não tem como não pecar. Tem como pecar se você estiver longe de Deus. Mas se você estiver perto dele, ele vai abrir uma porta e você vai escapar, porque não há tentação maior do que você possa suportar. E no momento da tentação, ele abre uma porta para você. Sabe qual porta que é? É quando você vê e você fala assim: não era para mim estar aqui. Essa é a porta. O que você tem que fazer? Não era para mim falar isso. Mas abra a sua Bíblia, deixa eu ler um texto com você. Mateus capítulo 10, versículo 22. Porque quando nós iniciamos a ter essa vida diferente, irmãos, nós vamos ser considerado o estraga-prazer, não é isso? Chegou o santarrão, chegou o antissocial, e hoje tem as palavras aí: homofóbico, trifóbico, cachofóbicos, tantos fóbicos como você quiser. Mas Jesus disse uma coisa que nós deveríamos se lembrar dela, e isso daqui você tem que entender o que está dizendo, ó. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Se você é um crente odiado porque rouba, engana e mente, não está falando de você. Aqui está falando quando você na escola se comporta bem e alguém fala: fica perto disso aí não, deixa sozinho para ver. Irmãos, isso é uma estratégia. Eu passei por isso na faculdade. Deixa sozinho para ver se não vai vir atrás de nós, porque nós somos sociais, ou não? Quem quer ficar sozinho? Só que estava na faculdade, os caras só queriam falar de mulher, fulana tá dando bola. Não dá, irmãos, eu já era casado, já era crente. O que eu vou ficar fazendo na roda falando disso? O que um homem casado tem que ficar olhando para outra mulher falando: é linda, é bonita? Vai adiantar o quê? Só vai dar alimento para o diabo. Aí depois quando cai fala: oh meu Deus, a carne é fraca, Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Entenda isso nessa noite. Você, quando tomar um posicionamento verdadeiro, vai ter um rompimento com o mundo. Não dá, irmãos, eu falo de experiência. Você vai ter amigos que não vai dar para ser amigo deles, porque eles não estão interessados em falar de coisas. E você não tem que ser um antissocial. Você só tem que ser uma pessoa que se impõe. Essa conversa eu não converso, esse assunto eu não participo. Você está trabalhando com uma pessoa, eu sempre digo, uma pessoa que trabalha com crente, enquanto ela estiver trabalhando com crente, ela fica um pouco crente, porque não tem como falar besteira para ele, não tem como falar mal dos outros para ele,
não tem como criar uma fofoca, uma intriga. Sempre que você for lamentar e vai dizer, não, mas tem esperança, vamos animar. Não, Deus te ajuda. Não, eu também te ajudo. Você tem que entender que a partir do momento que você aceitar Cristo e se posicionar, isso vai ser uma realidade na sua vida. Eles vão achar estranho vocês não ir com eles. Como é que pode? Você é tão jovem, por que você não curte a vida? Vamos para a noite, tem um monte de homem atrás de você. Tem um monte de menina aí, cara, pega, você pode. Irmãos, o único lugar que diz que você tem que se guardar, único, pode ir onde você foi. Para os jovens então, uma camisinha para você. Vai lá falar, eu quero conhecer o sexo. Camisinha. Quantos problemas nós estamos vivendo, porque dentro da igreja, não se pode mais falar disso, não se pode ensinar isso. Pastor, se ensinar isso, os jovens vão embora. Tem outra igreja ali que não fala nada, só canta e eles sentem o Espírito Santo. Desculpa, mas se o que você sente não te porta a santidade, não é o Espírito Santo. Se o que eu e você sente de alegria dentro de uma igreja, dentro de um louvor, que quando você sai não te acompanha, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele te incomoda, ele faz você ficar incomodado com você, não com os outros, né? Você fica incomodado com você. Aí você fala, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso conversar com mais pessoas que pensam que nem eu. Irmão, você acha que um pastor ficar o dia inteiro conversando com o homem, falando besteira? Você acha que esse pastor vai trazer o que para a igreja? Abra sua Bíblia, vamos ler outro texto, João 15, 18. Jesus vai deixar um conselho. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Olha o que Jesus vai dizer com muita clareza. Foi o que eu disse no começo. Se você não entender hoje que você é uma nova criatura, pode correr o risco que você não entenda nunca mais. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós me odiou a mim. Você sabia que as pessoas odiaram Jesus? É por isso que quando a gente vê o mundo como está hoje, e as igrejas como estão hoje, a gente quer ser amigo dos outros, irmãos, mas não para salvá-las, mas para ter status. A gente quer um famoso na igreja para ele dar o dízimo, e a gente viver uma vida mais rica. A gente quer a igreja cheia muitas vezes para ter mais dinheiro e poder fazer alguma coisa, e alguém olhar e falar, olha, aquela igreja está crescendo, está grande, Deus está abençoando o trabalho. Biblicamente, onde tem multidão, não tem Deus. A multidão mandou crucificar Jesus, a multidão mandou matar e apedrejar até Moisés e Arão. A multidão apedrejava Paulo, Silas, era a multidão. E nós muitas vezes não entendemos isso, irmãos. Odiaram a quem você segue, vão odiar você. E não é odiar porque você é uma pessoa antissocial, é porque você diz, não aceito homossexualismo, não aceito prostituição, não aceito adultério, não aceito lascívia, não aceito. Eu escolhi ter uma vida diferente. Aleluia. Aí as pessoas começam a te achar quadrado, chato, não tem papo. Como não tem papo, irmãos? Só que tem que ter tudo dentro de um controle bíblico. E nós estamos aqui estudando uma palavra para que a gente viva como cristão e não como crente. A Bíblia diz o seguinte: crente até o diabo é. E o diabo, ele tem medo de Deus, ele estremece. E às vezes a gente está fazendo, irmãos, faça uma análise dentro de você. Faça uma análise dentro de você. Fala, Deus, eu preciso ser um instrumento teu. A gente tem orado por um avivamento, ou não tem? Mas não existe avivamento sem um arrependimento. Porque o avivamento vai vir quando eu parar de assistir e for orar. Quando eu parar de fofocar e for orar. Quando eu parar de mentir e for orar. Quando eu parar de falar mal dos outros e for orar. É assim que acontece um avivamento. Se eu saio de um culto como esse, vou para casa, ponho lá Lúcifer e vou assistir Lúcifer, o que vai mudar na minha vida, irmãos? Nós precisamos hoje abrir o nosso coração para Deus, falar, Senhor, nos ajuda. Aleluia. Nos ajuda.
Porque se você não fizer isso, irmãos, você vai viver uma vida triste. Mas abra aí sua Bíblia comigo, vamos voltar no Pedro. Pedro vai dizer uma coisa, irmãos, que muitos homens não creem em Gênesis, não é isso? Muitas pessoas não acreditam que Deus criou o mundo, da mesma forma que muitos não acreditam que Ele vai voltar. São dois livros que estão quase esquecidos, Gênesis e Apocalipse. Dois eventos que nós não falamos muito disso. Que Ele é o Criador, que Ele vai voltar, e pode ser hoje, no meio dessa mensagem. Não sabemos se vamos chegar até amanhã, mas nós não falamos muito disso, porque nós estamos ocupados com tantas coisas. Mas Pedro vai dizer o seguinte, versículo 5: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar, tanto os vivos quanto os mortos. Isso daqui é uma coisa que nós temos que entender. Fala de futuro. Fala que tem um preparado para julgar. E aí, não adianta, irmãos, podemos fugir aqui das coisas, podemos fingir, mas diz que Ele vai julgar os vivos e os mortos. E quem é? Abra sua Bíblia, para você ver quem vai julgar isso. Atos capítulo 10, versículo 42. Veja quem vai julgar. Perceba que você pode zombar de quem serve a Deus de verdade? Pode. Você pode dizer que é um quadrado. Você pode dizer que é um tolo. Olha aquele cara bonitão, solteiro, de sair para curtir a noite, cheio de mulher. O cara está se guardando para uma mulher. O cara está querendo casar, ter despesa. Olha aquela menina tão bonita. Olha aquele cara é casado e tanta mulher querendo. Dele sair, aproveitar. Olha aquele cara podia estar com a gente aqui. E ele está lá na igreja orando. Ele está lá na igreja aprendendo Bíblia. Oh, que cara chato. Essas pessoas podem fazer isso, mas elas têm que ser anunciadas. Elas vão ter que prestar conta para um juiz. E diz o texto: e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Esse juiz se chama Jesus Cristo. Aleluia. E aqui entra uma coisa muito dura para mim e para você, porque foi esse Jesus que morreu por mim e por você. E não vai ter como eu dizer para Ele: eu não sabia de nada, porque Ele é justo juiz. Olha, vamos ler mais um texto de Atos 17. Pelo menos a gente lê na Bíblia, a gente pode tirar a ideia que é uma mensagem da pessoa que fala. O versículo 31 de Atos 17. Achou? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça Ele há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Podem aceitar ou não, irmãos? As pessoas podem aceitar ou não, podem brincar ou não, mas vai ter um dia que nós vamos estar diante de Jesus, e não mais o Jesus Salvador, o Jesus Juiz. E eu não sei você, mas às vezes eu fico com medo, porque a gente é muito falho, mas quando nós entendemos que somos falhos, nós corremos para Ele, e Ele nos ajuda a mudar, a transformar. E você não é salvo porque você era um bom homem, uma boa mulher, um bom jovem. Não, você é salvo porque Ele te amou, mesmo você não sendo bom. Mas a partir do momento que você morre com Ele, você renasce com Ele, seu pensamento é diferente. Olha o que vai dizer João 5:22. Veja o que diz esse texto, que eu acho que fica muito mais claro ainda. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. E também o Pai
a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O mesmo que se entregou numa cruz é o que vai vir para julgar. O mesmo que nesse momento olha para mim e para você e diz: eu te perdoo de todo o teu pecado, eu te ajudo em toda a tua fraqueza. Quando isso aqui acabar, Ele vai estar sentado dizendo: eu te chamei aquele dia, eu falei com você aquele dia, eu te dei 2 oportunidades, eu te perdoei 70 vezes 7, eu te perdoei 1 milhão de vezes. Por que você não ouvia a minha voz? Por que você não atendia ao meu chamado? É o mesmo, irmãos. E aí tem uma coisa que você tem que ler comigo, que está em Romanos 2,16, que pode te trazer um esclarecimento melhor. Olha o que diz esse versículo. Porque tem coisas que eu e você fazemos, isso daqui você tem que saber, que todos nós aqui devemos ter alguma coisa dentro de nós, que ninguém sabe. Pensamos e não codividimos, imaginamos e guardamos aqui. Mas o texto diz uma coisa: não sabei vós, capítulo de número 2, versículo 16, Romanos 2, 16, vai dizer assim, no dia em que Deus há de julgar, vai julgar o quê? Os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Isso aqui me preocupa às vezes, porque tem coisas que você não sabe de mim, tem coisas que eu não sei de você. Mas diz que Jesus, que é conhecedor de tudo, Ele vai julgar os nossos segredos, irmãos. São coisas que nós fizemos em oculto e que ninguém até hoje sabe, e talvez por ninguém saber nós nem se arrependemos. E Jesus vai instruir eu e você a parar um pouquinho e pensar. Não fique com medo de quem pode te matar, não fique com medo de crise. Tema a Deus, porque Ele tem um poder não só de tirar a vida, mas lançar a alma no inferno. E Pedro, dizendo aos irmãos, ele foi bem claro, dizendo: olha, quem está zombando da vida cristã, porque, irmãos, quem zomba de um crente verdadeiro, zomba de Cristo. Quando você vê um jovem se purificando, se guardando, você fica zombando dele, você está zombando de Cristo, porque ele está honrando a Cristo. Quando Paulo perseguia a igreja, perceba uma coisa, Paulo perseguia a igreja. Quando Jesus chegou para ele, Jesus disse o quê? Por que você me persegue? Não tem nada a ver comigo e com você. Quem toca num crente, está tocando em Jesus. Entenda isso hoje. Se você estiver buscando a face de Cristo, quem mexer com você, mexe com Jesus. E Pedro diz, vai responder para Jesus. E não tem jeito, a morte não vai livrar do julgamento, porque Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Continuando, versículo de número 6. Acharam? Pedro vai dizer o seguinte: porque para isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Irmãos, quando a gente fala do que a gente está falando de ser julgado, né? Eu sempre penso que a gente nunca olha para nós, não é isso? Quando a gente fala de julgar alguém, a gente sempre lembra de alguém. Ó, fulano se estivesse aqui hoje, essa palavra ia pegar ele de forte. Só que o texto, todo o texto bíblico, nunca ensinou você a olhar primeiro para fora. Deus não disse que eu e você não devia julgar. Isso é uma pregação de quem não quer ter compromisso. Ele diz: julgue conforme a reta justiça. Ele diz o seguinte: tira primeiro a trave do teu olho e depois tira o cisco do teu irmão. Não tem proibição de julgar, tem proibição de fazer julgamento hipócrita, quando você comete uma coisa e quer que o outro não cometa. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 2, 3. Vamos ler? Romanos capítulo 2, versículo de número 3.
E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escapará do juízo de Deus? Olha o que ele está dizendo. Você que julga o teu irmão por mentir, acha que quando estiver mentindo está tudo bem? Nós temos facilidade de olhar o irmão. Irmão, se a gente fosse crente mesmo, ninguém olhava ninguém no sentido de julgar, mas a gente olhava com o espírito de amor. E aí é onde você faria um justo juízo. Chamaria. Mas como que faço isso? Falando da vida dele para alguém? Não, falando da vida dele para ele. E se ele não te ouvir, leva outro com você. E se ele não ouvir vocês dois, leva mais um. E se não tiver, fala para os irmãos da igreja. E se ele não quiser ser crente mesmo, aí a gente deixa ele viver conforme a vontade dele e ora por ele. É assim que funciona. Mas a gente prefere falar da vida do outro para outro, que aí não resolve nada, só cria intriga. Aí quando o outro fica sabendo, não sabe do jeito que foi a conversa, porque é sempre assim, né? Fulano está no hospital. Rapaz, fulano foi internado às pressas, não é assim? Rapaz, fulano desmaiou em casa, está lá no soro. Rapaz, fulano está na UTI. As pessoas vão fazendo isso. Rapaz, o rapaz chegou lá na igreja, rapaz, sem chinelo. Rapaz, o cara chegou nu na igreja. É assim que funciona a vida, e não é de hoje. E eu e você como cristão deveríamos ter algo diferente. Quando vê esse texto de julgamento, olhar para mim, porque você sabe o que tem que ser perdoado em você, você sabe o que tem que ser mudado em você, e não dá tempo de ficar olhando para os outros. Eu não sei você, mas é muito difícil olhar para os outros quando você tem que lutar tanto para ser uma pessoa santa, buscando o Senhor, querendo ser uma diferença nesse mundo. Porque, irmão, você quer ficar com a maioria? Não é aqui. A maioria não é com Cristo. Hoje não é com Cristo. Biblicamente, muitos vão o quê? Esfriar no amor. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, irmão. Vai ler a Bíblia e falar, não. Vai ver o culto e falar, não quero isso para mim. Mas ele está dizendo que nós temos que tomar cuidado. E ele diz uma coisa, por isso que foi pregado aos mortos o Evangelho. Quando você vê Efésios 2:1, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas quando o Senhor pregou para nós, nós somos vivos. E você pode não acreditar nisso, porque muitas vezes o nosso evangelho é materialista, então nós não acreditamos nisso. Mas quem é cristão não morre mais. Que loucura é essa? Abre sua Bíblia comigo. E nós vamos parar por aqui. João capítulo número 5, quero ler o versículo de número 24. Porque nós temos que entender isso, irmãos. Quando você entende isso, nenhuma tribulação te tira, nenhuma perseguição te tira da presença de Deus. Pode deixar você chorando, pode deixar você preso, mas você e eu falamos que nem Pedro, preso numa cadeia, ele estava dormindo, descansando. Acharam? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu não sei se isso te alegra, mas você tem vida eterna. E sofrimento é só aqui. É muito pequeno, 80 anos de sofrimento para uma eternidade de alegria. E o diabo está enganando as pessoas. Mas Deus nos chama nessa noite a entender a sua palavra e a viver a sua palavra. Amém?